Queria perguntar aos irmãos, quando os irmãos veem aquela foto ali, tirou, varão? Quando vocês veem essa foto, que definição que os irmãos podem dar em uma palavra a essa foto? Alguém arrisca? Opa, eu já ouvi aí, hein? Eu já ouvi aí, hein? Ó, eu já ouvi. Cadê, varão? Cadê, varão? Olha aí, essa aí é a foto, né? Traduzida em uma palavra, essa foto é o amor, irmãos. A personificação do amor. Quero te dizer que o amor em pessoa, sabe? Ele tem um nome. Sabe, as novelas, Hollywood, tentam, né, expressar alguma coisa relativas ao amor. Sabe, aquela forçação de barra, onde mostra um ou outro ali, tentando demonstrar um amor que na verdade é tudo mentira, irmãos. As novelas e filmes, elas mostram coisas fictícias, porque na verdade, o maior amor é exatamente esse aqui, meu querido. É esse é o amor. E nós hoje vamos destrinchar algumas coisas a respeito desse amor. Porque, irmãos, é fácil você falar sobre amor quando você é amado. Alguém aqui se sente amado por Deus? Amém, glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Ainda bem que você se sente amado por Deus, porque Ele te ama. E aí, conforme o amor dele vai entrando no nosso ser, o amor dele vai invadindo o nosso interior, nós vamos entendendo melhor esse amor. Porque, irmãos, o mundo não conhece no amor do jeito que nós o conhecemos, porque nós temos intimidade com Ele. Amém? Vamos lá? E uma definição muito interessante a respeito do amor é quem Deus é. E eu quero te dizer o que a Bíblia fala a respeito do que Deus é. Sabe o que a Bíblia diz a respeito de Deus? Deus é amor. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, na parte B. Deus é amor. Mas nós vimos ali a cruz, né? Quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. Só que eu quero te dizer uma coisa que está ali no livro de João, capítulo 10, versículo 30. Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Então, meu querido, entendemos que Jesus indo para a cruz era o próprio Deus indo para a cruz. Porque o Pai, Ele nos ama. Ele não aguentaria ver o seu filho aqui no pecado, você aqui, enquanto estava debaixo da natureza pecaminosa, sabendo que o salário do pecado é a morte. Não é isso que Ele projetou para os seus filhos. Ele projetou a vida para todos nós. E aí, irmãos, por causa do pecado, infelizmente, nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas essa celebração que nós vamos fazer aqui da Santa Ceia tem tudo a ver com aquilo que Ele já fez. Porque, irmãos, para resgatar alguém, tem que ser alguém que seja livre. Um preso não libera outro preso. Um preso não liberta outro preso. Só quem é livre de verdade pode livrar outras pessoas. E esse amor que nos liberta, ele faz toda a diferença na nossa vida, porque lá em João 3, versículo 16, diz que Ele nos amou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso, meus irmãos. Ele mesmo veio resolver
o problema do pecado para nós. E aí, com base nisso, nós podemos dizer que, em Romanos 5:6, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, perceba aí o tempo verbal, éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Então quero te dizer, meu querido, que embora estejamos debaixo, ou melhor, estivéssemos, quando éramos, então, aí nos dá um tempo verbal de passado, de pretérito. Então nós entendemos que isso aqui faz coisa do passado, não faz parte da nova criatura. Isso aqui faz parte daquelas pessoas que ainda não conheceram a Cristo. Mas eu quero te dizer, meu irmão, a boa notícia é que Ele morreu justamente por esses. Ele morreu justamente por nós, pelos ímpios. Então hoje, irmãos, nós só somos considerados justos porque um dia Ele morreu por nós que éramos ímpios. E aí, essa declaração aqui é fenomenal, meu querido. Olha só, declaração que Paulo nos dá no versículo 7. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, de repente, poxa, uma pessoa boa, talvez, dependendo da situação, se o coração estiver ali muito ligado com aquela pessoa, talvez tenha coragem de morrer por alguém bom. Mas Deus, Ele demonstra o seu amor por nós, meus irmãos. Não tem amor maior do que esse. Como que Ele demonstrou o seu amor por nós? Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ele sabia que eu não valia nada, e mesmo assim Ele resolveu se entregar por mim. Meu Deus. E quantas vezes nós, irmãos, no decorrer da nossa vida, acabamos até desdenhando de pessoas das quais Cristo também morreu por elas. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E esse amor, irmãos, vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. Porque quando você anda em amor, as coisas mudam. Você literalmente está andando com o Senhor. E Cristo, Ele transformou a nossa velha criatura, irmãos. A nossa velha natureza do pecado. E nos deu a natureza de vida. Por isso que Ele, quando morreu em nosso favor, nos trouxe a vida de verdade. Porque, como já falamos aqui, o salário do pecado é a morte. E através da sua morte pelos nossos pecados, hoje nós podemos desfrutar dessa vida. E não somente isso, podemos ser declarados justos. Como pode? Olha que Ele já sabe até os pecados que nós vamos cometer lá na frente. Mas mesmo assim Ele já morreu por nós, nos declarando justos. Olha só que interessante. Versículo 9 de Romanos 5. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Somente por meio dele, irmãos. Não tem como um homem por si só fazer alguma coisa para se salvar. Eu por mim mesmo não consigo fazer nada que eu consiga alcançar a salvação, conseguir colocar a mão ali na vida e pá, não, irmãos. Eu por mim mesmo não consigo, mas é pelo que Ele já fez por nós. E acredite, irmãos, foi um único sacrifício que valeu por toda uma geração, por toda uma nação, por todo o mundo, por todas as pessoas de décadas, em séculos, em todas as pessoas que vão vir ainda. Foi uma morte só, sacrificial, que foi o bastante para nos levar à vida. E aí, na verdade, irmãos, o pecado traz separação. Na verdade, o pecado é a separação.
porque nós fomos feitos para viver, para termos vida, mas o pecado nos separou da vida, que é o próprio Deus. E aí, no versículo 10 de Romanos 5 vai dizer: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, irmãos, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, nós entendemos que pela vida de Cristo, por Cristo ter ressurgido, ressuscitado, a vida dele nos traz vida, porque ele não somente morreu. Se ele tivesse morrido, simplesmente não tivesse ressuscitado como homem, não teríamos, irmãos, essa salvação. Mas ele foi lá no inferno e resgatou para nós. Ele pagou, irmãos, o resgate através da sua vida, pela sua vida, através da vida dele, pela sua vida, para que hoje, irmãos, hoje nós fôssemos declarados justos, e que agora nós estávamos de inimigos para Deus, sendo reconciliados com Deus através de Cristo. E ele conquistou essa salvação para nós. E no próximo versículo 11 diz que não apenas isso, ele não somente reconciliou, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Então entenda que essa reconciliação, ela não é para amanhã, não é para depois de amanhã, não é para um tempo vindouro. Essa reconciliação é para agora. Nós que recebemos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. E aí, nós deixamos de ser inimigos para sermos amigos. Sabe, é muito interessante, porque por mais que estejam duas pessoas brigadas, ou duas pessoas que não se falem, precisa de alguém que faça o intermédio. E como essa separação foi feita pelo pecado, Jesus fez essa união entre o homem e Deus. Então nós entendemos que Jesus é aquele que tem um amor que conduz, irmãos. Jesus é aquele que tem um amor que conduz o homem até Deus. Ele é a ponte, ele é a porta. E nós vamos entender que esse amor que conduz é porque primeiro nos deixamos ser conduzidos. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, no livro de João, capítulo 10, versículo 11. Eu, Jesus falando, sou o bom pastor. E o bom pastor faz o quê? Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Sabe, irmãos, o bom pastor faz isso. Deixa as 99 ovelhas atrás de uma. Ele faz isso conosco todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo martela aqui dentro, martela aí dentro, não deixando que você se perca. E olha, o que ele fala aqui no versículo 12, ou melhor, no versículo 14. Eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Então aqui nós entendemos um princípio interessante, irmãos. Porque as ovelhas, elas precisam ser guiadas. As ovelhas, elas são muito inocentes, podemos assim dizer. As ovelhas ficam perdidas, elas não sabem o que fazer. E quantas vezes, irmãos, nós agimos assim? Quantas vezes nós, durante a nossa caminhada, agimos como se nós tivéssemos perdidos, sem saber o que fazer? Mas só que uma coisa boa a ovelha tem. Isso ela sabe fazer. Ela conhece o seu pastor. As ovelhas ouvem o seu pastor, ela conhece o seu pastor. E aí, como elas conhecem o seu pastor, sabe que o seu pastor faz tudo por elas, ou seja, o nosso Pai faz tudo por nós. Jesus continua a sua declaração: assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida
pelas ovelhas, versículo 17. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Olha que interessante. Cristo deu a sua vida em nosso favor para retomar a própria vida. E é exatamente essa situação que nós estamos celebrando: a morte e ressurreição de Cristo. Hoje, quando nós fizermos aqui a Santa Ceia, irmão, quando você for participar do cálice, você vai estar sendo um agente ativo dessa reconciliação, porque Ele não só morreu, não só deu a vida, mas Ele tomou de volta a vida que Adão entregou lá no Éden. Foi Ele quem retomou para nós. Ele foi morto, irmão, não porque obrigaram Ele a morrer. Ele não foi forçado a nada. Ele morreu por amor. E aí Ele dá essa declaração aqui para a gente: ninguém a tira de mim. Tirar o quê? A vida. Ele mesmo a dá, por minha espontânea vontade. Jesus falando: eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Sabe, irmão, lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, diz que toda autoridade, Ele dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E você vê que Ele vai completando as suas palavras num livro, no outro livro. É impressionante como é que a Bíblia é completa, como é que a Bíblia é vida, literalmente, para a gente, irmãos, porque ela vai cobrindo todas as lacunas que tem dentro do nosso interior, as coisas que a gente não sabe, que a gente procura saber através da palavra de Deus. Nós vamos nos enchendo, e aquelas lacunas que pareciam ter dentro de nós, elas vão sendo preenchidas. E a gente vê que esse versículo, ele é muito claro, porque ele diz que Ele tem poder Ele tem autoridade e poder para dar a vida e retomá-la. Ou seja, eu vou morrer por vocês, é por amor. Eu vou morrer por vocês, não é porque estão me obrigando, é porque eu te amo, meu filho, e por isso eu vou dar a vida por você. E ao mesmo tempo que eu vou morrer por você, eu vou tomar a vida que foi entregue lá no Éden ao seu favor agora. E agora eu vou te dar uma nova vida, para que você viva de verdade. Glória a Deus. E essa autoridade, irmãos, de pastorear ovelhas do Pai, só é reconhecido pelas ovelhas. Você sabia disso? Olha aí: eu lhes dou a vida eterna. Pulei uma aqui. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Né? Então, se nós reconhecemos e seguimos, somos nós que temos que fazer a nossa parte. Então, nós reconhecemos Ele como nosso pastor, aquele que cuida de nós. Embora você tenha seus pastores aqui na igreja, existe um sumo pastor, existe alguém que cuida de todos nós. Sabe, irmão, por quê? Todos nós temos uma cadeia de cuidados. Não tem ninguém, não é só um pai que vai ficar cuidando do filho o tempo todo. Entenda que enquanto você deixa seu filho na escola, tem alguém cuidando dele. Enquanto você deixa seu filho lá atrás na escolinha, tem alguém cuidando dele. Então, embora tenha alguém que esteja cuidando do seu filho, existe alguém que está ali monitorando todas as coisas. Embora você tenha pastores aqui que cuidem da sua vida, tenha certeza que o nosso sumo pastor está cuidando de todos nós e não vai deixar que nenhum de nós se perca.
E aí lá no versículo 28 ele diz: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Elas quem? As ovelhas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Deus. Irmão, entenda isso. Ninguém pode te arrancar das mãos de Deus. Mas você pode tomar a atitude de sair do aprisco. E se você sair do aprisco, você corre um grande risco de ser devorado pelos lobos. Enquanto estamos aqui, irmãos, debaixo da proteção de Deus, estamos sendo seguros. Mas quando saímos da proteção de Deus, estamos suscetíveis a sermos tragados pelo mal e pelo mundo. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que fazer como Cristo fez. Temos que fazer o que? Colocar em prática esse amor que foi derramado em nós. Já que nós temos o amor, muitos aqui já disseram que se sentem amados. Então agora, irmãos, vamos começar a colocar em prática esse amor que nós temos, esse amor que nós recebemos. Olha o que João diz em 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, o amor vem de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, como nós vimos anteriormente, ele disse: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Mas como que nós conhecemos a Deus? Através do amor, meu querido. Através do amor. Quando nós colocamos o amor em prática, nós começamos a entender aquilo que Deus realmente veio, através de Jesus, fazer aqui na terra. Jesus veio morrer por causa do amor. Ele se entregou por causa do amor, porque a natureza dele é o próprio amor. Não é isso, irmão? Qual é a natureza de Deus? Olha aí no próximo versículo. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se o mundo está como está, e a gente vai andando e vendo que o mundo vai de mal a pior, é porque o mundo não conhece o amor de Deus. Porque se o mundo andasse em amor, o mundo seria diferente. Mas como o mundo não conhece a Deus, o mundo não pode experimentar essa vida que Ele deu por nós, essa vida que hoje nós temos, irmãos, e podemos compartilhar essa vida através do nosso amor. Então, o versículo 9 vai dizer que foi assim que Deus manifestou o seu amor por nós, entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Ou seja, estávamos mortos, mas como eu já falei anteriormente, ele é a ponte, ele é a porta, ele é o mediador. E qual pai, irmão, que não daria a sua vida pelo seu filho? Olha que lógica. Agora eu vou dar uma de pastor Hélio aqui. É um negócio tão simples da gente entender, mas ao mesmo tempo difícil, mas é tão simples. Você que é pai, você que é mãe, eu tenho certeza que se visse seus filhos numa situação de risco, você estaria disposto a dar a vida pelo seu filho, não estaria? Foi isso que ele fez por nós. Foi isso que ele fez por nós. Estávamos correndo risco, irmãos, de vida, porque nós estávamos já sentenciados à morte por causa do pecado. Mas ele, vendo esse problema que nós mesmos causamos, ele falou: não, eu vou lá, não vou deixar que meu filho morra. E aí, irmão, ele vem e morre no teu lugar e no meu lugar. Ele vem entregar a sua vida. E só quem ama realmente
pode entregar a sua vida por outra pessoa. É o que diz aqui, ó. Não é isso? Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, com propiciação dos nossos pecados. Então nós entendemos que Ele foi a própria propiciação, Ele foi a própria oferta. Sabe, antigamente, as pessoas tinham que oferecer um sacrifício de sangue de algum animal em prol dos seus pecados. Porque, como já falamos, o salário do pecado é a morte. Então, como eu ainda, vou me colocar na posição, como eu ainda estava em pecado, então eu teria que ir lá sacrificar um animal, e através daquele sangue daquele animal, eu iria ser justificado. E nós entendemos que Ele fez isso com Adão, quando Adão estava nu, se viu nu lá no Éden, né, Márcio? A gente estudou a respeito disso, a gente leu a respeito disso, que Adão estava nu, mas Deus providenciou, Deus mesmo, irmãos, já providenciou ali uma resposta para ele, providenciou roupas de pele, ou seja, algum animal morreu, para que houvesse a vida novamente, para que pudesse, através daquela atitude, ele ter o seu perdão, através daquele animal. Mas esse perdão, irmão, não foi um perdão sacrificial. Todo ano eles teriam que oferecer sacrifícios. E você vê que isso foi passando de descendências, suas descendências. E Caim ofereceu um sacrifício, e Abel ofereceu um sacrifício. Cada um deles ofereceu um sacrifício. Mas hoje, irmãos, o nosso sacrifício já foi feito. Quero te dizer que com as tuas forças, tu não precisa lutar mais não, tá? Você só tem que lutar para permanecer dentro do aprisco, para estar dentro do aprisco fazendo a vontade dele, porque essa é a nossa parte, é isso que nós devemos fazer, porque o demais, irmãos, ele já fez por nós, ele já morreu por nós, ele já se entregou por nós, e agora, tudo que nós fazemos por ele ainda é pouco por tudo aquilo que ele fez por nós. Isso é uma gratidão, irmãos, que nós temos que ter no nosso coração. Mas aí, no próximo versículo, versículo 11, né, de 1 João capítulo 4, fala: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Então, quando a gente começa a colocar em prática esse amor, nós vamos cada dia mais deixando que Deus entre no nosso coração. Sabe, quando a gente faz alguma coisa de bom para outras pessoas, aquilo nos motiva a estar sendo sempre melhores. Por mais, irmão, que às vezes a gente não tenha uma prática de amor. E essa é a diferença, a prática do amor. Quando você faz alguma coisa isolada por alguém, você já se sente bem. Imagina você colocando o amor em prática. E foi isso que Jesus fez. Mas aí, o versículo 15 é o que nós vamos ver, o que nós precisamos fazer. Já que nós não precisamos de fazer esforço, o único esforço que nós precisamos fazer é esse. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, irmãos, é necessário que para que a gente se torne filho, nós confessemos publicamente que Jesus é o Filho de Deus e morreu no nosso lugar. É isso. Esse é o nosso esforço hoje. Porque, irmão, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Então, meu querido, para você continuar alimentando essa chama do Espírito Santo dentro de você, começa a praticar o amor. Que é o título, né? O tópico. É esse tópico agora, o amor em prática.
É isso que nós devemos fazer, colocar o amor em prática. Porque quando nós colocamos o amor em prática, somos mais parecidos com Cristo. Quando começamos a agir como Ele agiu, somos cada vez mais parecidos com Ele. E isso é fundamental para o nosso crescimento saudável, irmão. Está agindo como Cristo agiu. E Ele também nos deixou algumas coisas para nós fazermos. Ele falou que existia o maior mandamento. E o mandamento dele é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Antigamente, na época da lei, tínhamos 10 mandamentos para cumprir. E dentro desses 10 mandamentos existiam alguns braços que ainda precisavam serem cumpridos e davam mais de 200 coisas para fazer. E aí, irmãos, quando Jesus vem, antes da morte dele, ele fala: olha, um novo mandamento vos dou, que vocês amem, ou melhor, os mandamentos agora vão se resumir em 2 mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí agora, depois que Jesus ressuscita, ele vem e diz: o meu mandamento é este, um novo mandamento eu vos dou: amem-se uns aos outros. Na prática, é na prática, não é no falar, irmão, eu te amo. Só falar não adianta. Quando a gente vai ler a respeito de fé, se eu não me engano, no livro de Hebreus, vai falar que você vai me falar a respeito da sua fé, por falar, e eu vou te demonstrar a minha fé através das minhas obras. Então, entenda que a fé e o amor, não só no falar, mas sim na prática. E essa prática nós temos que colocar em ação. Temos que demonstrar esse amor. E olha aí, ó, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Como já falei aqui, talvez nós pudéssemos dar a nossa vida, né? Está escrito, por alguém bom, mas ele deu a vida por alguém que não merecia nada e nos convidou a sermos seus amigos. Sabe por quê? Olha aí, ó, vocês serão meus amigos. João capítulo 15, versículo 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Nós seremos amigos de Deus enquanto estivermos cumprindo com o amor, cumprindo com essa ordem que Ele nos deu, de amarmos uns aos outros, de colocarmos este mandamento do amor em prática. Então, irmãos, quando nós entendemos que Cristo, Ele literalmente nos deu a vida, porque esse amor nos trouxe a vida, nós podemos entender que quando eu pratico o amor, eu pratico a vida. Quando eu me envolvo para ajudar alguém, eu estou dando vida para alguém. Alguém que de repente estava desesperançado de alguma coisa, alguém que de repente não estava mais crendo em nada, e você vem e ajuda com alguma coisa, você que entrega alguma coisa, você que se dispõe com o seu tempo a ajudar alguém, você está literalmente dando vida para aquela pessoa, está mostrando Cristo nas suas atitudes. E o nosso Pai, em toda a sua criação, Ele queria multiplicar aquilo que Ele fez. Nós vamos entender agora, isso eu entendi no dia do batismo.
eu peguei o link ali, varão. Meu Deus, Deus é maravilhoso. Olha só que coisa maravilhosa, meu querido. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, Deus disse para Adão, né? Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se. Multipliquem esse amor. Eu estou terminando, tá, irmãos? Multipliquem esse amor. Multipliquem esse amor, porque agora, através do amor de vocês, vocês vão multiplicar. Só que aconteceram algumas coisas, Adão e Eva pecaram e tal, e começou o problema de novo. Quando começou o problema de novo, Deus disse: eu vou acabar com o ser humano. Mas tem alguém ali que está me chamando a atenção. Noé. Noé andava com Deus. Se você for ler o capítulo 7, capítulo 6 e capítulo 7 de Gênesis, vai falar que Noé também andava com Deus, assim como Enoque. E aí, depois que houve aquela destruição, depois que Noé saiu da arca, olha o que aconteceu. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Ali já tinha zerado e tinha dado um recomeço novamente. Só que, irmãos, com o passar do tempo, o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? O pessoal começou a dar continuidade no pecado. Mas aí entra o texto lá da ceia, ou melhor, do batismo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Façam discípulos, multipliquem-se, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, multiplique-se. Quando fala ali, vão e façam discípulos, Ele está dizendo novamente agora, que eu morri por vocês, agora que vocês têm uma nova natureza, vocês estão andando comigo, vocês têm uma nova natureza, uma natureza de amor, uma natureza de vida, não de pecado. Agora vão e se multipliquem. E é por isso, irmãos, que nós estamos aqui hoje, porque Ele falou e os seus discípulos começaram a multiplicar, a ponto de chegar aqui nos dias de hoje. E qual é o mandamento que Ele nos deu? De nós amarmos uns aos outros. E esse amor tem que ser o quê? Multiplicado. Porque quando multiplicamos esse amor, nós entendemos que Ele é o único que pode ter uma solução para todos os nossos problemas, porque o nosso Pai nos ama, o nosso Pai nos quer ver bem, o nosso Pai nos quer ver curado, o nosso Pai quer nos ver sarado de todos os problemas, o nosso Pai tem vida para nós, e em meio a esse mundo de confusão, Ele tem vida para a gente, ainda após a morte. Quero te convidar, meu querido, para ficar de pé. Porque, como eu disse anteriormente, e chegamos a um resumo. Falamos a respeito da personificação do amor. E aqui nós chegamos a essa conclusão, que Jesus é o amor em pessoa. Esse amor que se sacrificou por nós, que nos deu a vida, hoje está aí dentro de você. E você que ainda não tem esse amor, ainda dá tempo, ainda temos essa chance de nos agarrar a Ele, para que possamos fazer parte desse reino maravilhoso, para que possamos, irmãos, literalmente comer da sua carne e beber do seu sangue, para que possamos ter comunhão com Ele. Amém, meu querido? Vamos louvar ao Senhor Jesus. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Temos que colocar esse amor em prática, em nome de Jesus.